Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu quero tributar a Deus toda a honra, toda a glória nessa manhã. Quero externar minha gratidão ao Senhor Jesus. Quero agradecer a vida do pastor dessa igreja, pastor Bauer, pastora Raquel Dias. Também quero agradecer pela vida do pastor Fernandinho, pastora missionária Alessandra. Deus abençoe. Pastor Yuri, Deus abençoe sua vida. Também agradecer pela vida da missionária Jéssica, missionária Clécia, bom rever, pastora Patrícia, missionária Aline Soares, cantora Liciane, línguas estranhas. Pastor Denves, sua esposa, Deus abençoe aos demais da igreja, os pastores dessa casa, Deus abençoe a vida. Não dá para lembrar o nome de todo mundo. Louvar a Deus pela sua vida. Abre a sua Bíblia, por gentileza. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21. Deus colocou uma palavra ao meu coração e o tema é dependendo de Deus. Quantos depende de Deus, de Jesus nesta manhã? Você crê que Jesus vai fazer o que você não pode? Somente alguns versículos, que diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Podeis assentar. Dobra sua atenção aqui por alguns minutos. O texto que a qual, pois, foi narrado é um texto que fala acerca, tanto Marcos 7, 24, quanto Mateus 15, 21. São dois evangelhos que fazem parte de um grupo chamado sinótico. Quando você olha para dentro do texto, você vai perceber que todos os dois autores vão narrar o caminho de Jesus em direção a Tiro e a Sidom. Só que quando eu olho para o texto, eu vou perceber que esse texto, ele fala sobre uma mulher cananeia, uma mulher fenícia. E quando a gente olha para dentro do texto, a gente também percebe que os fenícios, eles eram comerciantes no mar Mediterrâneo. Quando você olha também para dentro da história, você também percebe que eles também foram vendedores de púrpura. Então a gente vai olhar para o texto, vai perceber que eles tinham adoração a Deus de Baal, a deuses estranhos. E tanto quanto esse Deus estranho chamado Baal, ele era representado como um Deus associado à tempestade. Quando a gente olha para o texto, a gente começa a pensar e raciocinar o seguinte: a gente tem duas escolhas. Qual é a escolha? Esta mulher está com um problema de ordem espiritual dentro da sua casa. Esta mulher está com a filha endemoniada. Ela tinha o direito de escolher. Ou ela continuava adorando a Deus de Baal, ou ela procurava Jesus. Só que quando a gente para pensar, Deus sempre vai deixar o direito da decisão na sua e na minha mão. Ou você escolhe viver na mentira, com Deus de mentira, ou você escolhe o caminho de viver na verdade. E a Bíblia diz isso, João: eu sou o caminho, a verdade e a... ninguém vem ao Pai a não ser por... Então, se você escolhe a verdade e você entra no caminho da verdade, não tem como dar errado. Segura aí, vai doer, mas vai curar. Se está dando errado, a culpa é tua. Porque se você fizer o que a Bíblia está escrito, não tem como não funcionar. O erro é meu e seu. O erro é nosso. Paula, não está acontecendo como eu queria. Epa, precisa se rever algumas coisas. O texto é claro. Aí quando eu olho para o texto, eu vou perceber que esta mulher, pastor Fernandinho, ela precisava se desprender. Se desprender de quê? De algumas bagagens, para ela alcançar o que ela queria. Ela tinha um problema de ordem espiritual. E existem coisas
problemas na sua vida e na minha, que se a intervenção de Jesus não chegar, não funciona. Não adianta você tentar do teu jeito. Só vai funcionar se convidar Jesus para dentro do negócio. E não pode convidar da boca para fora. Tem que ser intenso, tem que se entregar, tem que se envolver, tem que colocar na mão dele. Oh, coisa boa. Ela decidiu se desprender. Quando eu olho para a Bíblia, eu vou ver: eis que faço nova todas as. Então a gente já começa a entender que se convidar Jesus, está no plural. Todas as coisas são novas. Aí você entende que o texto vai mostrar o seguinte: não tem como enganar o Espírito Santo. Ou você mergulha com fé e com vontade, ou você vai passar a vida inteira olhando todo mundo contar milagre e você não tem uma coisa nova. Você só vive do passado. E Deus está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás fica, para de viver preso no passado. Deus tem algo novo para a tua história nessa manhã. Deus te chamou para viver em novidade de vida. Paulo, quando diz "cê estar abatido", como "cê está em abundância", está é um verbo. É só um momento, não é para sempre. Então eu não sei como você está, mas Deus já está dizendo para você: é momentâneo. E hoje muita coisa vai mudar. A partir de hoje, 2025, vai ter, coisa boa, vai ter muita resposta chegando para a tua vida. Só que a gente precisa entender, existe, e eu quero dividir contigo, porque eu sei que o Rema, ele tem prioridade de horário. Eu quero dividir contigo 3 lições de quem depende de Deus. Primeira lição, está no texto: não fique em ambientes que Jesus não está mais. Olha o texto: e partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Não fique em ambientes que Jesus não está mais. E partindo dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Sabe o que Deus está dizendo? Não se prenda a situações que Deus já deu por encerrado. Sai desse problema. Para de ficar se estressando, se aborrecendo, se angustiando, tocando no mesmo assunto. Deus está dizendo: eu estou encerrando esse ciclo, é ciclo velho, e já estou caminhando em direção a Tiro e a Sidom, porque Deus nunca fica parado por muito tempo na mesma situação. O Espírito Santo se move, e Ele está se movendo nesta manhã. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro: tem ciclo novo chegando, tem portas se abrindo. Oh, que coisa linda, que lindo ver Jesus fazer. Tem oportunidades novas, tem assinatura chegando, tem telefone tocando nessa manhã, tem advogado recebendo a notícia da tua causa na justiça. Está entendendo? Tem ciclo novo, tem conexões novas, tem amizades novas, tem contrato novo, tem cliente novo, tem chave sendo liberada, tem salvação chegando lá na tua família. Eita, eu estou sentindo, eu vou deixar você dar um minuto de glória. Quem pode receber essa palavra? Tem alguém
alguém que recebe tem um ciclo novo. Deus está encerrando esse ciclo velho. Para de chorar e começa a olhar. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro, ele vem e ele vem do Senhor. Quando o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, monte fala de humanidade, coisa terrena. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Fala de Criador. Por que eu vou buscar embaixo, se o que eu preciso está em cima? Aí você vai olhar, você vai perceber que aquela mulher, ela está tendo a oportunidade de chegar perto de Jesus. Aí o texto me faz entender que existe situações que Deus quer mudar. E Deus está dizendo: já tem mesas que não lhe cabe mais. O ciclo está se encerrando nessa manhã. Paulo, o que você quer dizer? Segura aí, que dói mas cura. Quem sabe o que carrega não depende de migalha. Está entendendo? Quem carrega Deus e o Espírito Santo, ele está sempre um passo na frente. O diabo arma, Deus vem e desarma. O diabo tenta, Deus vem e quebra. Ele quebra o arco, ele corta a lança e ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está queimando tudo aquilo que vinha para te prejudicar. O que era para dar errado vai dar certo. O que estava travado vai destravar. O que estava preso vai ser liberado. O que estava amarrado vai desamarrar. Deus está desfazendo todo ataque do teu inimigo. O céu está em movimento. O céu já recebeu ordem. Eu sinto autoridade para profetizar. Deus está tocando. Camaia, Sébria, Urabacanda, Arábia. Deus está te dando uma armadura espiritual. Do jeito que tá, não vai ficar. Vai ter canto, vai ter culto de ação de graça, vai ter resposta, vai ter milagre da parte de Deus. Agora você precisa entender. Bom rever ali, Valdeir. Deus mudou o nível. Então, se ela se desprendeu, largou a bagagem e foi atrás de Jesus, o nível é outro. Já não dá para ficar na dependência de Baal. Já tem que entender que quem é o Deus é Jesus. Aí quando você vai olhando para o texto, você vai entendendo o seguinte: se o nível mudou, se preocupa não. Quem quiser disputar contigo vai disputar sozinho. Quem quiser competir contigo vai competir sozinho. Por quê? Porque você não tem tempo para medir força com ninguém. Você está envolvido num grande projeto. Projeto é a tua família, a tua casa. É a porta que tu precisa que se abra. Você não tem tempo para perder tempo com coisas fúteis. Deus está dizendo: eu estou te preparando para um outro nível. Então, se tu resolveu me buscar, me servir e levar o meu nome, te prepara para o que eu vou fazer na tua vida. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro: não se preocupa, já tem uma mesa preparada na presença dos teus inimigos. Porventura Deus prepara a mesa no deserto? Ah, prepara. O Deus que você serve, Ele prepara a mesa. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas que se Deus tiver que tirar alguém para te encaixar, Ele coloca. Se Ele tiver que tirar alguma coisa do teu caminho, Ele vai tirar, porque você serve a Jesus. E quem serve a Jesus depende de Jesus. Quem está com Jesus é diferenciado, é marcado pelo céu.
o que você carrega, você sabe aonde você vai chegar. É questão de tempo. Fala para o teu irmão, segura no Salmo 40. Esperei com paciência no... A Bíblia diz em Mateus 26 que havia uma mulher com vaso de alabastro. E segundo alguns estudiosos, diz que representava um ano de trabalho. Só que essa mulher, ela não está preocupada com o valor do unguento que tem dentro. Ela não está preocupada se o vaso era poderoso pelo lado de fora, se era de ouro, se era de porcelanato, se era de... Não, ela não está preocupada. O que ela queria era entregar. E ela fez o quê? Ela quebra, entrega tudo em cima de Jesus. Porque quem não sabe o que entrega, não sabe o que recebe. Quem não sabe o que entrega, nunca vai saber o que vai receber do céu. Está pronto para ouvir? Em 2010, eu tive a oportunidade, ganhei meu primeiro carro, na agência, novo, zero. Pedi nada não, ganhei. Passou 15 anos. E o carro começou a dar problema, pastor Fernandinho. E prova todo mundo passa. Quando foi, vira e mexe, eu filmava e botava lá. Porque eu nunca tive vergonha de falar a minha verdade, a minha realidade. Tem gente que vive de maquiagem, eu não. Se tem carne eu como, se não tem, eu dou glória. E o carro quebrando, dando problema. E meu marido dizia assim, pelo amor de Deus, esse carro vai quebrar, vamos comprar. Falei, não vou comprar não, Deus disse que vai me dar outro. Aí em janeiro do ano passado, eu falei para ele assim, vamos fazer um desafio no altar? E não era um valor barato, era um valor alto. Ele falou, tô dentro. Então eu abri mão de comprar, porque eu moro em São Paulo hoje. Eu abri mão de comprar o sofá da minha casa e a mesa. Quem não sabe o que entrega, não sabe o que recebe. Eu comia com um prato na mão, quietinha. Porque a casa que eu fui morar em São Paulo, eu entrei para dentro dela com um fogãozinho e um colchão dormindo no chão. Fogão de uma boca. Indo pregar dizendo, Jesus cura, liberta e salva. E Deus disse, falei para Deus, se tu está me trazendo de volta, o senhor vai mobiliar a casa. Não vou comprar nada. Quem não sabe o que entrega, não sabe o que recebe. E tinha mês que eu não tinha dinheiro, porque não era um valor baixo, era um valor alto que doía. Então tinha hora que eu pegava e parcelava em 5 vezes o valor, para eu poder não deixar de cumprir naquele mês. Porque eu entendi o seguinte, se eu tenho coragem de comprar bolsa, se eu tenho coragem de comprar sapato, se eu tenho coragem de parcelar para viajar, eu tenho que ter coragem de ir para o altar e parcelar também. O que aconteceu? É porque às vezes os outros só vê o resultado, mas não vê o teu processo. Não sabe o peso da tua renúncia. Não conhece a tua lágrima e a tua dor. Não sabe o peso do gemido da tua história. Só sabe olhar e falar, mas como? Pode? Como aconteceu? Quem deu? O que aconteceu? E eu quietinha, chegava a doer. Porque para sentar, tinha um banco de plástico, não tinha cadeira, não dava para encostar. E eu aguentando ali, porque eu vim de Belfor Roxo, né? Valdeir congregou comigo, capoeirão. 2 passos para frente, 2 para trás, no meio da lama. Hoje a gente está em São Paulo, anda na pista, em lugar bom, mas a gente conhece a raiz, da onde Deus tirou. E eu não nego da onde Jesus me tirou. Aí o que aconteceu? Carro dando problema esse ano de 2024. Falei, Samuel, aguenta firme. Paula, eu falei, canta e dá glória. No dia 31, no Natal, eu perdi o cartão de crédito. E foi um mês que eu não tive condições de dar o valor que era para terminar o propósito. Mas aí, meu marido pediu, cancelou o cartão, chegou outro. Quando chegou, foi no dia 31 que chegou, botei dentro da bolsa e falei, vamos embora. Quando chegou na porta da igreja que eu fui pregar, que eu fui convidada a assistir o culto, não fui para pregar. Lá em São Paulo, falei, Samuel, eu trouxe cartão, vou parcelar, não vou virar o ano devendo a Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Sabe o que aconteceu? Quando falei isso,
saiu uma fumaça do Vectra, que o meu marido falou assim: é a glória de Deus, é a fumaça da glória. E os irmãos chegando, irmãos, e meu marido suando de vergonha, e eu nervosa porque o carro tinha kit gás. Falei: não deixe isso explodir, que vai explodir a igreja, os obreiros, eu, Samuel, vai acabar com tudo. E o Samuel no meio da fumaça e dizia assim: é a nuvem, é a fumaça de Deus. Mas ele brincando, suando. Os obreiros: pastor, que ajuda, que não sei o quê. Ele: irmãos, vamos acalmar. Ele estava com vergonha. Vamos entrar, depois a gente resolve isso. Eu entrei para dentro do culto, fiquei lá dentro, sentadinha, quietinha. Eu falei: ainda bem que hoje é meu dia de receber. A pastora lá estava dirigindo o culto, uma benção. Daqui a pouco ela falou assim: irmãos, Paula não foi convidada para pregar, mas Deus tocou no meu marido e falou: bota a Paula para pregar. Como é que se prega se sentindo humilhada? Como é que se prega se sentindo arrasada? Aquela voz gritou no meu ouvido: soldado no quartel quer trabalho. Você não vai pregar sobre você, você vai pregar sobre mim. Quem morreu fui eu. E eu não dependo da tua vida, de circunstâncias favoráveis, para tu falar do meu nome. Quem morreu na cruz fui eu, e que ressuscitei. É o meu telebaia, é o meu sangue, é que vai falar por você, filha. Está entendendo? Não precisa de você estar bem para fazer o que Ele mandou você fazer. Só obedeça. Quer viver na dependência? Quer ver Deus se manifestar? Passa por cima das tuas dores, das tuas lutas, e fala o nome dEle por onde Ele te mandar, que tu vai ver o que vai acontecer. Há uma presença do meu amigo Espírito Santo. Se ele não viesse, não teria graça. Sabe o que aconteceu? Entrei, subi, preguei. E detalhe, é que quando vai chegando no final do ano, para quem é itinerante é difícil. Foi o mês que eu não tive dinheiro, e eu não tive condições de fazer a ceia. E falei para o Samuel: vamos tomar banho e vamos ficar quietinho dentro de casa. E disse para ele: canta e dá glória, sem murmurar. Aí o telefone tocou, convidaram, a gente foi. Falei: aí ó, Jesus é bom, já preparou uma igreja para botar a gente para ceiar na noite do dia 31, Samuel. Você não vai nem precisar ficar com fome. Antigamente os vasos passavam só com água. Aí, como é que Deus é bom? Se arrumamos, se imploramos. Aí entramos, preguei, desci, fui ceiar. Estou lá ceiando, acabou. E igreja é uma benção, tem de tudo. Aí tem os mecânicos, os curiosos, aí foram lá, pegaram, apertaram, ajeitaram lá e disseram: vai na paz do Senhor. E eu fui igual Moisés, com a mão para o lado de fora, em plena marginal Tietê. Jesus, não deixa isso parar, é 3 horas da manhã. Irmão, quem não sabe o que carrega, não sabe o que tem. Falei: Jesus, se tiver que quebrar, tem que quebrar na porta da minha casa. Não me deixa no meio da marginal Tietê, 3h30 da manhã. Fui para casa, tomei banho, me arrumei, fui dormir. Deu 9 da manhã, meu telefone tocou, irmão. Eu esperava Jesus com a trombeta, buscando a igreja e dizendo: levanta, Paula, vamos embora, vou arrebatar a igreja. Menos o que eu ouvi. O telefone tocou, não identificado. Missionária Paula, eu falei: sou eu. Bota no Viva Voz e bota seu marido perto. Falei: pois não. A senhora não nos conhece, mas Deus nos tocou para dar um carro para vocês fazer a obra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Você está entendendo? Que hoje, para amanhã, o telefone pode tocar e a notícia chegar
Eu falei, isso é mentira, não é possível, Jesus. Eu só acreditei quando a pessoa falou, manda teus documentos, e eu estou organizando, a tal data eu vou ligar para marcar, a senhora vai na agência, seu carro é o segundo carro novo, que eu fui buscar na agência. Mas você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Fidelidade, 26 anos, dizimista, a mulher que me ganhou para Jesus, chamada, já dorme no Senhor, missionária Genilda de Madureira, porque eu morava no Roncalho, e falou assim, ó, seja fiel, que tu verás a fidelidade de Jesus na tua vida. Quando explodiu a benção do carro, explodiu também o sofá e a mesa. E do jeito que eu queria, fui buscar lá no bairro dos ricos, na Moca. Eu e Samuel, de carro novo, indo buscar que eu não queria qualquer cadeira. Guarda aquele negócio, eu gosto de coisa boa. Você está entendendo que quando Deus está contigo e tu está na dependência, não tem como dar errado. Agora o negócio é você cumprir o que Jesus manda você fazer. Segunda lição que o texto traz: saia de dentro da bolha para viver o que Deus tem para te entregar. Sai da bolha. O que é a bolha? Eis que uma mulher cananeia saíra daquelas cercanias. Se ela fica presa lá, ela não resolve o problema da filha. Até quando você vai ficar dentro dessa bolha? Não porque é pequenininho, não porque eu não posso, não porque eu não tenho ninguém. Irmão, você não precisa de muito não. Você só precisa de Jesus. Quem tem Jesus tem tudo. Essa mulher entendeu que a guerra dela era alta e ela não iria vencer essa guerra com armas naturais. Tinha que ser armas espirituais. Deus está dizendo para você, não vai ser você batendo boca, não vai ser você questionando, não vai ser você murmurando, não vai ser você depressiva, não vai ser você dentro de casa, não vai ser você se lamentando, que tu vai resolver o teu problema. Faz o que Deus te ensinou a fazer. Vem toda segunda-feira, levanta a tua mão e dá glória, dá aleluia, passa no corredor, vem adorando, porque chega um dia, uma hora, que Deus brada na terra e Ele te entrega o que Ele te prometeu. Deus está dizendo para você, sai dessa bolha do desânimo, da falta de fé, das circunstâncias contrárias. Começa a ver e a enxergar pelo olho da fé. Agora você precisa entender isso aqui. Jesus não é ruim. E Jesus não fica testando nem você e nem a mim. Não. Jesus não tem prazer de ficar testando. Jesus usa a crise e a escassez para treinar você e eu. Para quando a bênção chegar, você dizer, foi Deus que me deu. E não surtar achando que está podendo, que foi por causa de você, não. Foi bondade e misericórdia. Você não entendeu que Deus não vai deixar a tua casa quebrar? Deus não vai deixar a porta da tua empresa fechar? Deus não vai deixar o teu CNPJ falir? Deus não vai deixar essa doença destruir a tua casa e a tua família? Já, oh meu Deus, eu estou sentindo uma glória de Deus. Eita, Deus está passando. Ele veio hoje aqui nessa reunião só para dizer para você, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus está preparando o melhor. Tu não entende, está em silêncio, mas tem algo sendo preparado. Vai ter surpresa, vai ter cântico de alarido, vai ter, eita, eu estou sentindo Jesus trabalhando dentro dessa casa. Deus está dizendo, enxuga tuas lágrimas, aguenta firme, suporta o processo, porque vai chegar a hora de você ver Deus bradar na tua vida. Deus não faz promessa que Ele não possa cumprir. Ele não é filho do homem para que possa mentir.
você. Tem que saber se tu tem resistência. Porque o pau vai cantar, a covardia vai vir, a calúnia vai chegar, os olhares atravessados vai vir, a rejeição você vai passar, mas se tu fores fiel, tu verás a glória de Deus. Ninguém vai impedir o que Jesus começou a fazer na tua vida. Há uma promessa e ela está perto de acontecer. Tem muita coisa em jogo. Tem muita coisa que depende de você de pé dentro da tua casa, no meio dos teus. Não é hora. Segura aí, deixa eu te falar uma coisa. Engole o choro. Deixa de ser chorão e chorona. Fala, mas a Bíblia diz que a gente pode chorar. Agora não. Porque se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua força será pequena. Quer chorar? Quer fazer, que eu uso uma palavra que eu gosto muito dela, quer fazer prosopopeia? Faça no culto de ação de graça. Porque aí você já venceu o gigante, vitória está na tua mão. Aí você se descabela, você corre, você grita, você tem um direito. Mas enquanto tu estiver no meio da guerra, suporta firme. Pede Deus resiliência, resistência. Mostra para que Deus te chamou na terra. O vento sopra, mas o barco não afunda. O gigante vem, mas ele te dá espada com autoridade para arrancar a cabeça do diabo. Deus está dizendo que os sinais, haverá sinais. Eu estou profetizando para você nessa manhã. Haverá sinais de que Deus te chamou e anda contigo pela terra, mesmo gostando, o inferno ou não, vão ter que respeitar o peso da glória de Deus sobre a tua vida. Sabe o que eu descobri? Sabe como Deus manifesta o poder dele sobre a nossa vida? O teu caráter e a tua fidelidade, em particular com o céu, mexe com o céu e faz o céu trazer a visibilidade quando ele te entrega a promessa na tua mão. Se você não consegue ter caráter no particular, não consegue ter fidelidade a Deus, como é que o céu pode bradar ao teu favor? Aquilo que tu não planta, tu não colhe. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta em abundância, colhe em abundância. Isaac não plantou qualquer coisa para colher 100 vezes mais. Não foi. Não funciona na matemática do céu. Você precisa entender esse negócio. Então essa mulher, ela é alguém que está plantando. Está abrindo mão de tudo que é Deus, Baal, estranho. Abrindo mão de tudo que não presta. Para simplesmente fazer o quê? Para servir um Deus verdadeiro. E eu quero te dizer uma coisa. Deus já te deu a receita. O problema é saber se você vai tomar um remédio. A receita você já tem. Qual é? Nunca mudou. Não tem varinha mágica. Não tem lâmpada de Aladim. Não tem. Qual é a receita? Orar, jejuar, ler a palavra e permanecer firme. E ser resistente. Porque o pau vai quebrar. Mas se Deus perceber que tu suporta, Ele desce na terra com a intervenção. Ele vai lá e faz o que tu não pode fazer. Está entendendo o que Jesus está dizendo nessa manhã para você? Não abre mão do teu filho não. É viciado, mas é teu filho. Continua orando. Não abre mão do teu marido não.
está na mão da pombagira, não tem problema. Continua orando, porque eu conheço um Deus que restaura a família. Eu prego por um Deus que faz restauração. Não abre mão da tua cura. Se Ele te prometeu, Ele está dizendo que esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível que crê. O Evangelho não tem dificuldade. Você tem que usar a fé, e ela é firme, ela não é inconstante, ela é fundamento das coisas que não se vê, mas certeza das coisas que se espera. Eu não estou vendo, mas pela fé Deus já tomou a casa e está liberando milagre. É por isso que eu sempre tive dificuldade de estar perto de gente que não tem fé, porque atrapalha a nossa caminhada. Você está dizendo, vamos embora, vamos para cima, vai dar certo. Ai, vai devagar. Ai, fica, como Paulo falou, para trás fica, e avança para frente. Eu tenho dificuldade, irmão. Se eu cumprimentar e passar pela pessoa parte, se ela... Ih, irmão. Já fiz a leitura ali, já vi que é chata, problemática. Ninguém quer ajudar gente chata. Quem quer estar perto de gente chata? Gente ingrata. Você sabia que quando Deus planta alguém do teu lado, o nome disso é uma semente? Pessoas do teu lado são semente. Está te empurrando para perto do altar, está te levando para perto da promessa, está te impulsionando para o milagre. E quem não consegue entender isso é igual foguete. O negócio passa e vai embora. Aí está lá você, ó céus, ó vida. Ninguém aguenta isso não, irmão. Terceira informação, lição que o texto traz. Não permita que as circunstâncias adversas lhe paralise de buscar por aquilo que você acredita. Não permita que as circunstâncias adversas lhe paralise de buscar por aquilo que você acredita. Para cima, ela tinha foco, ela tinha projeto, ela tinha sonho. Projeto e sonho, porta aberta não se realiza desanimada ou desanimado. Ou você crê que é a pessoa maior interessada no teu milagre, ou você joga a toalha e deixa o diabo brincar contigo com a tua casa. Mas Deus não trouxe esse exército aqui hoje para brincadeira não. Deus te trouxe para marchar na cabeça do inferno. Eu estou sentindo uma presença de Jesus. Pega ali uma guitarra ali, pega um microfone ali, me ajuda. Vai rapidinho, soldado no quartel quer trabalho. Você ganhou um carro, você tem que trabalhar muito para Jesus. Você nem pagou nada. Deus quer abençoar esse povo, fica de pé comigo. Estou sentindo Deus passar aqui dentro. Deus está liberando, está entrando em bancos. Tem gente que vai ter surpresa. Deus não precisa de um estado favorável para abençoar. Deus está dizendo, vou quebrar toda a resistência no Banco Itaú. Estou entrando dentro do Banco do Brasil. Estou entrando no Bradesco. Eu vou mudar. O que estava em saldo vermelho vai ficar positivo. Bota o microfone aí, na tua boca aí, na boca dele aí para mim. Por favor. Deus está quebrando a força do adversário. Eu pedi a Deus um marido, irmão, que fosse novo e que caminhasse comigo na terra, que andasse comigo. Então tem que trabalhar para Jesus, não é só eu não. Deus está dizendo para pessoas aqui dentro, pede o que quiseres. Pede a Jesus nessa manhã. É manhã de vitória, é manhã de mudança.